Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Januzzi, sou diretor comercial da Beolub. Vou fazer uma apresentação, pequena apresentação para vocês, da Beolub aqui. E em seguida o Delton inicia com o treinamento aí para vocês, que vai ser de grande valia, com certeza. Bom, a Beolub tem mais de 40 anos de mercado, que a gente atua no mercado de lubrificantes, né? Estamos em Minas Gerais, com as duas marcas, as marcas Texaco e Ipiranga, onde que no estado todo a gente faz a cobertura com a marca Texaco e a Ipiranga, o exceto o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. Nós temos mais de 70 colaboradores envolvidos no processo nosso direto de vendas, né? Somos uma empresa que atuamos muito forte no segmento, principalmente de moto, né, que a gente adora o segmento de moto, acho que é um canal que sempre está evoluindo muito, né? E temos uma política comercial que ela, inclusive para o segmento de moto, que ela atua em todas as fases do seu negócio. A gente tem política comercial para atender o pequeno lojista, o médio e o grande, né? A gente quer estar em todas as motopeças com a nossa linha de produto, né? Nossos colaboradores são frequentemente treinados, inclusive agora nessa ferramenta de trabalho, com trabalho home office, as equipes estão cada vez mais evoluindo nos treinamentos, né? Temos um completo portfólio de produtos da linha que o Delton vai mostrar, né, que atende tanto motos de pequena cilindrada como grandes cilindradas, né? Nosso pessoal tem além desse apoio, nós temos um material de marketing também que vai contribuir bastante para te ajudar o produto girar no ponto de venda, né? Como os cartaz de precificação, folder, todo o material de marketing a gente tem das duas marcas, tanto Texaco como Ipiranga, para identificar seu ponto de venda e facilitar o giro dos nossos produtos, né? Fico muito feliz em participar aqui, participar com vocês nessa live. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento do que a gente tem agora, porque o Delton ele explana bem aí todo o material do segmento e a gente vai sair daqui bem mais forte, ok? Nosso pessoal está no apoio, se precisar de fazer alguma pergunta, utilize o chat aí, se vocês quiserem, para a gente ir respondendo. E essa live está sendo gravada para depois, posteriormente, se alguém quiser rever, está disponível. Obrigado, Delton, obrigado pelo apoio, estamos juntos. Ok, Paulinho, muito obrigado. Em nome da Iconic, eu agradeço o convite da Beolub para participar dessa live. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho de capacitação, de treinamento. Nós vamos ficar aqui uma hora e pouco falando sobre lubrificantes, e hoje o tema será lubrificantes para motocicletas. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre lubrificantes para motocicletas, né? Eu queria começar falando com vocês sobre a importância, né, da lubrificação das motocicletas. Deixa eu dar seguir em frente aqui. Vamos ver. Ok. Só um minutinho, que é ao vivo é assim mesmo. Bem, motocicletas. Eu queria, antes de começar a falar sobre o tema de lubrificação, a parte técnica, eu queria mostrar para vocês e dividir com vocês a questão do market share, né? Hoje, se nós olharmos para o mercado de motocicletas, a gente pode verificar que
Basicamente, 81% das motocicletas, eu diria aí na faixa até 160 cilindradas, ela está com a marca Honda. Os outros 14% são da Yamaha, e aí os outros 5% são divididos entre outros fabricantes de motocicletas, como a gente conhece, a Dafra, a Suzuki, entre outros. Existem vários estilos de motocicleta, né? A gente tem as nakeds, a gente tem as off-roads, a gente tem as big trail, a gente tem as sports, as scooters. Então, hoje a live será basicamente, falaremos sobre os modelos, os estilos city e scooter. Essa é uma informação também que eu queria dividir com vocês, que eu acho extremamente relevante, porque poucas pessoas sabem, né, da nossa participação nesse mercado de motocicletas. A Iconic, onde vocês estão vendo aí o EM, são os fabricantes de motocicletas. A gente tem praticamente, olha só, 100%, né, da participação de pós-venda das scooters que são fabricadas em Manaus. Nós temos também a pós-vendas dos lubrificantes para motocicletas até 160 cilindradas. A gente tem todo o pós-venda da Honda nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Yamaha, da marca Yamaha, a gente faz o primeiro enchimento inicial, 100%. E aí, pós-vendas, ainda estamos negociando com a Yamaha para pegar o pós-venda desse importante fabricante também. E uma coisa que eu queria dividir com vocês, que na parte de outras motocicletas, vocês sabiam que a Iconic fornece para a KTM, para a Harley Davidson? Olha, nós fornecemos hoje, fazemos o primeiro enchimento inicial com o Ipiranga 15W50 SN Top Rider, e também fazemos o primeiro enchimento lá da planta da Harley Davidson em Manaus com o Ipiranga 20W50 SL Protection. Então, são informações que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento, mas que eu considero extremamente importante para o nosso negócio. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento das motocicletas, né? Bem, a moto moderna ela é composta de chassi, né, mais motor e mais carenagem, né? Então, essa é a configuração típica hoje de uma moto moderna. E hoje o óleo lubrificante ele tem 3 funções básicas, né? Diferente do carro, né, de passeio, onde o óleo de motor só lubrifica o motor, o óleo para motocicletas ele lubrifica a embreagem, ele lubrifica o motor e ele lubrifica as marchas ou as transmissões, como podemos chamar. Então, ele hoje nós podemos dizer que ele é um óleo multifuncional, ele tem 3 funções. E isso é muito simples de explicar pelo fato de que, no passado, quem já está mais tempo no mercado, vai lembrar que o mesmo óleo de carro servia para motocicletas. Mas isso mudou. Mudou por quê? Porque existe um movimento dos lubrificantes para veículos, para automóveis de passeio, que foi no sentido de reduzir a viscosidade e aumentar cada vez mais a aditivação anti-desgaste e anti-fricção, anti-atrito. E na motocicleta nós temos um componente, que é esse aqui, a embreagem, que ele precisa de um certo nível de fricção, de atrito. Então, se você começa a usar o mesmo óleo de carro para moto, você começa a ter problemas de embreagem, de levar a embreagem ao que nós chamamos de patinação, ou seja, você começa a estragar a embreagem. Então, os óleos de motocicletas, principalmente nessa parte da categoria que nós estamos falando, que são motores que trabalham mais quentes, em altas rotações, né, até 160 cilindradas, eles servem, então, eles têm 3 funções básicas: lubrificar a embreagem, lubrificar o motor e também a transmissão. Seguindo no nosso estudo, existe também uma quarta função do óleo de motocicletas, que seria a função do arrefecimento, ou seja,
de remoção de calor desses motores. Se a gente observar aqui ao lado esquerdo, a primeira motocicleta que está aparecendo aí é uma motocicleta mais comum, que é muito utilizada tanto para os nossos deliveries, né, hoje no momento de pandemia que nós estamos vivendo, estão sendo muito utilizadas, né, já eram utilizadas antes, que você pode ver que esses motores são refrigerados a ar. Está vendo essas aletas, né, que a gente tem aqui no motor, essas ranhuras? Isso aí serve para troca de calor, né? Então, nós temos o lubrificante também rouba um pouco de calor do motor, mas o próprio movimento da motocicleta passando por essas aletas, ele resfria o motor. Então, essa é uma motocicleta que nós chamamos de refrigerada a ar. Existem algumas motocicletas de um pouquinho mais de potência, de cilindradas, que elas são refrigeradas a ar e com radiador de óleo. E, por fim, a gente tem as motocicletas maiores, que já vêm com radiador de óleo e de água junto para poder fazer a resfriação, ou seja, o arrefecimento. Bem, então, como vimos no primeiro slide, a participação da Honda é massiva, né, no Brasil. 81% do mercado, principalmente quando falamos nessa categoria de até 160 cilindradas, mas a Honda produz uma série de motocicletas. Então, ela é uma montadora, vamos dizer, que dita as regras aqui, que todo mundo se espelha na Honda, todo mundo, talvez, que gosta de motocicleta, já teve uma motocicleta Honda. Então, nós temos que ser especialistas nessa área, porque é a maior quantidade de motocicletas que estão rodando no mercado. Aqui eu trago uma informação para vocês que é importante com relação ao manual. A Honda, nos últimos anos, ela sofreu, ela fez algumas alterações, né, com relação à lubrificação. E ela padronizou em toda a categoria, tanto nos estilos Trail, City, Naked, todos os estilos, Sport, ela considerou a mesma viscosidade para os lubrificantes. Ou seja, qualquer motocicleta Honda, de qualquer categoria dessas, ela vai solicitar, através do manual, como a gente pode ver aqui, um óleo de viscosidade SI da 10W30, de classificação API SL, ou superior, né? E note vocês que tem uma utilização, aparece uma nova especificação aí, que é a JASO, né? Essa especificação é aquela que difere o óleo de motocicleta para o óleo de automóvel, né? Porque aí, nessa especificação, você vai começar a controlar o nível de quantidade de aditivos anti-fricção, que, se tiver em excesso, você pode causar algum problema nas embreagens. Então, notem vocês que qualquer que seja a cilindrada ou o modelo, a Honda define com viscosidade 10W30, API SL e JASO MA. Vamos, por enquanto, ficar só com essas especificações na cabeça, que mais à frente a gente vai detalhar um pouquinho mais. Outra informação que é super relevante é a questão do período de troca. Embora, eu acredito até que seja muito polêmico isso aí, mas pelo manual, através do manual, você pode ver que a partir de 2010, quando a Honda saiu da viscosidade 20W50 e definiu a viscosidade 10W30 como a viscosidade mais importante utilizada nos seus equipamentos, ela começou, olha, de 2010 a 2015, ela adotou uma quilometragem de 4.000 quilômetros, intervalo de troca. Volto a dizer, sabemos que o mercado muitas vezes adota outra prática, né, de troca a cada 1.000, mas isso é o que está no manual. E após 2015, ela padronizou até 6.000 quilômetros. Então, isso é importante dizer, porque para nós, enquanto fabricantes de lubrificantes, a gente segue estritamente e rigorosamente o que o manual do equipamento solicita. Bem, falamos então sobre o mercado. A gente conseguiu verificar que hoje quem detém a maior fatia da pizza de mercado é a Honda, depois seguido da Yamaha. Falamos das funções do lubrificante de motocicletas, né? Sabemos que temos aí
3 ou até mesmo em 4 funções, né? É o que? Lubrificar o motor, a embreagem, a transmissão e ainda remover um pouco de calor. E observamos as diferenças dos lubrificantes, dos produtos, né, da Honda com relação ao arrefecimento. A gente tem motocicletas a ar, com radiador de óleo e ar juntos. Ou seja, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as especificações das motocicletas. Bom, primeiro, antes de começar a entrar nas especificações, a gente tem que entender que a viscosidade é a propriedade mais importante do lubrificante e é de fundamental importância manter sempre a viscosidade adequada. Sempre seguir o manual, sempre ser orientado por essa definição do fabricante, porque é ele quem estuda, quem desenvolve, quem especifica, quem faz testes. E a Honda definiu, por exemplo, nas suas motocicletas, a melhor viscosidade, o SAE 10W30. Então, a viscosidade, sendo a principal propriedade do lubrificante, ela é calculada, ela é testada pela engenharia, né? E ela é definida sempre pelo fabricante do equipamento. E nós temos os lubrificantes multiviscosos, né? Que possuem a condição de trabalho a frio, ou seja, na partida a frio, e também a condição de lubrificação quando o motor atinge a sua plena carga de trabalho. Então, quem define, quem classifica é essa entidade chamada SAE, ou SAE, né? Que é a Sociedade Automotiva dos Engenheiros, que classifica a viscosidade. Esse número que a gente vê, por exemplo, SAE 20W50, SAE 10W30, não é a viscosidade propriamente dita do produto. Ele é um grau de viscosidade. Para que saibamos qual é a viscosidade do produto, precisamos consultar o boletim técnico do produto. Lá está a viscosidade a 40 e a 100 graus. Essas são temperaturas definidas pela STM, de medição de viscosidade, e que devem ser obedecidas. E criou-se esse padrão para que no Brasil, no Japão, em qualquer parte do mundo, meçam a viscosidade com a mesma temperatura, para existir um padrão. Vamos entender um pouquinho, então, sobre essa questão de viscosidade. Qual é o significado dessa nomenclatura, né? O que significa? Então, vimos já que o STAE é a entidade, né, o organismo que classifica as viscosidades. A gente está observando que ela é composta de 10W30, como é o nosso exemplo aí. O 10 é o grau da viscosidade na partida frio, naquele momento que você inicia seu movimento. Então, onde o equipamento ainda está em temperatura fria, né? O W significa isso, realmente dá essa conotação da partida frio, ou seja, no inglês é winter, que significa frio. E nós temos depois um outro número que é o grau da viscosidade em pleno funcionamento. Então, isso aqui não está relacionado com temperatura, está relacionado com o grau de viscosidade. Volto de novo a repetir onde você encontra qual é a viscosidade, que ela está disposta na unidade de centistokes, centímetros por segundo, no boletim técnico. É muito importante que vocês leiam o boletim técnico, porque lá existem muitas informações relevantes para que possamos conhecer um pouco mais a fundo sobre os lubrificantes. Então, olha só, as motocicletas mais modernas requerem os lubrificantes multiviscosos. Então, hoje, pelo que até agora que nós vimos, a gente vinha usando um 20W50 e ainda continuamos, né? Existem algumas motocicletas que solicitam e demandam por essa viscosidade, mas a Honda, como é o principal player, né, o principal produtor de motocicletas do Brasil, ela foi para uma viscosidade de 10W30. Ou seja, um óleo multiviscoso que tem uma viscosidade mais baixa na partida frio,
para fluir mais rápido, para que seja bombeado mais facilmente, para que chegue mais rápido em todas as partes a serem lubrificadas. E quando o motor aquece, ele mantém a película lubrificante para evitar o contato metal-metal e o atrito e, consequentemente, o desgaste. Outra classificação que é importante é do API. O Instituto Americano do Petróleo, ele classifica as viscosidades de acordo com duas letras, né? API, por exemplo, nós estamos falando que as motocicletas demandam por uma classificação de API de desempenho, API SL. O que significa a primeira letra S? Indica ignição por centelha. As motocicletas são similares, né? O funcionamento, o regime de funcionamento é similar ao do automóvel, que é o ciclo Otto, que precisa de uma vela para ocorrer a combustão. Então, esse primeiro, a letra aqui, a letra S, indica que esse motor é movido por ignição, por centelha, por vela. E a segunda letra significa qual é o desempenho do lubrificante desde o seu início, desde os primeiros motores de motocicletas que surgiram. Então, vamos imaginar lá atrás, a primeira motocicleta que apareceu, a classificação era, por exemplo, SA. Depois veio evoluindo as motocicletas e veio aumentando a classificação de desempenho. Então, a segunda letra está muito associada com a evolução das motocicletas, com as necessidades e demandas dessas motocicletas junto ao lubrificante. Hoje, toda motocicleta, né, no Brasil, principalmente, volto a citar na faixa de 160 cilindrada, que é a maior população, mas nós vimos através dos manuais que até em cilindradas maiores a Honda define como maior classificação API, né, o topo delas como API SL. Não existe nenhuma motocicleta requerendo no seu manual API SN, por exemplo, como existe nos automóveis. E aqui eu trago para vocês um gráfico que é um gráfico radar, alguns chamam de gráficos radar, outros de teia de aranha, onde a gente tem aqui um comparativo, né, entre as categorias de desempenho SJ, que já nem pode ser mais comercializado no Brasil, mas e com relação à PSL. Aqui é só para vocês terem uma noção do quanto, né, de quanto de proteção um óleo de motor de motocicleta API entrega com relação a uma categoria inferior. Então, nessa linha amarela, é o quanto que nós temos de melhora de consumo de combustível, melhora de consumo de óleo, proteção contra formação de borra, proteção contra desgaste, limpeza dos pistões, proteção contra ferrugem e corrosão e controle de oxidação. Ou seja, essa é a maior classificação existente hoje API para as motocicletas. E aí aparece a JASO. Lembra que eu falei para vocês no início da apresentação que a JASO é uma especificação japonesa, né? É Japanese Standard Oil, ou seja, é uma entidade de padronização dos óleos de motocicletas japoneses, né? Que eles definiram uma classificação chamada JASO-MA, que traz 3 requisitos muito importantes, que é a resistência à patinação, é a transferência de potência e a rapidez no engate. Então, quando eu falo que um óleo é classificação JASO-MA, que é a categoria que a Honda determina no seu manual para todas as viscosidades e para todas as motocicletas, eu tenho que uma resistência à patinação, uma boa transferência de potência, eu tenho um bom velocidade de engate, rapidez no engate. Quando eu vou lá para um JASO MA1, eu começo a melhorar essa condição, eu começo a aditivar o produto para que ele tenha melhor desempenho com relação a esses 3 itens que são fundamentais. Por quê que são fundamentais? Lembrando, óleo de motocicleta tem 3 ou até mesmo 4 funções, mas as 3 mais importantes são lubrificar motor,
lubrificar a transmissão e lubrificar a embreagem. E hoje, olha, o MA2 é o top da especificação JAS-MA. É a especificação que te entrega melhor desempenho comparado com JAS-MA1 e JAS-MA2. Ou seja, importantíssimo, falando em lubrificação de motocicleta, é identificar se aquele produto que você está usando atende à especificação JASO mínimo JAS-MA. Bem, além disso, os lubrificantes de Ipiranga, eles trazem uma tecnologia chamada Nano Armor. Né? E o que é essa tecnologia? Essa tecnologia é uma tecnologia, hoje vocês devem ouvir muito falar em nanotecnologia. Né? São partículas que nós não conseguimos identificar a olho nu. Né? Tamanhos de partículas que a gente não consegue identificar a olho nu. E através da nanotecnologia, a gente colocou mais proteção dentro dos lubrificantes de motocicletas. Né? Essa nanopartícula vai ajudar e vai interagir muito com a lubrificação do motor, protegendo, criando uma camada interna extra de proteção nas paredes do motor. Né? E essa camada, ela vai propiciar por longos períodos, garantindo até mesmo trocas estendidas. Ou seja, é mais proteção que você está comprando quando você adquire um produto com a tecnologia Nano Armor. Okay? É uma tecnologia, vamos dizer, invisível a olho nu, né? Mas que ela está presente, agindo e interagindo com as superfícies metálicas dentro do motor. Bem, produtos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os produtos, né? Então, eu queria trazer primeiro para vocês o Ipiranga Moto Performance 10W30 API-SL. Né? Esse lubrificante é um lubrificante que tem a sua natureza semissintética, ou seja, a base dele, né? O óleo básico que nós formulamos, ele é de natureza semissintética. Né? Ele traz a especificação JASO MA2, lembra do MA como base? Nós estamos oferecendo ainda mais até do que a Honda solicita como mínimo, um JASO MA. Nós estamos oferecendo para o mercado mais proteção, um produto mais elaborado tecnologicamente. E nós temos também a tecnologia Nano Armor, que é aquela tecnologia que nós adicionamos, é uma entrega a mais que a Ipiranga faz em seus produtos para garantir menor desgaste, maior durabilidade, tanto do motor quanto do óleo lubrificante, propiciando até mesmo aumento do intervalo de troca. Então, esse produto é o produto hoje para motocicletas 4 tempos. Na sua grande maioria, você vê a Honda, em todas as suas cilindradas, ela recomenda um óleo 10W30, SAI, né? Viscosidade SAI 10W30, classificação API-SL e JASO-MA. Então, nós estamos oferecendo um 10W30, semissintético, JASO-MA2 e ainda mais com plus, um adicional que é a nanotecnologia como proteção superior a esses veículos. Outro produto que eu queria falar com vocês é o Ipiranga Moto Performance 10W40 PISL. Essa viscosidade já é mais usual nas motocicletas requeridas, né? Usualmente nas motocicletas Yamaha. Né? E também em outras motocicletas, como Dafra, enfim, outras marcas, Suzuki. Então, essa viscosidade vem para fechar esse mercado de atendimento às motocicletas, né? E ele também é de natureza semissintética, a gente não produz, a Ipiranga não produz lubrificantes de natureza mineral. Por que é importante citar isso também? Essas motocicletas até 160 cc, cilindradas, elas trabalham em um ambiente extremamente severo. Né? Você tem aí os deliveries, não só de alimentos, mas também de botijão de gás, de água mineral. Em determinadas regiões, como aí Belo Horizonte, onde você tem um relevo bem acidentado, são muitas subidas, né, que esses equipamentos têm que percorrer.
Então, são condições extremamente severas. Esses motores trabalham em rotações maiores, com maiores temperaturas. É importantíssimo você ter um lubrificante de base ou de natureza semissintética para suportar essas condições. Porque se você não tem uma base boa, o que vai acontecer? Primeira coisa é que o óleo não vai suportar essas temperaturas e vai começar a evaporar, vai começar a se oxidar, e a oxidação leva à formação da lama, da borra e da perda da lubrificação. Então, muito importante essa questão da natureza do lubrificante para motocicletas. E esse 10W40, então, que é voltado mais para as motocicletas Yamaha, e Dafra e Suzuki, eles também requerem um JASO MA2 e também vem com a tecnologia de Nano Armor, né? Lembrando, Nano Armor é um adicional, isso aí a montadora não pede, é o que a Ipiranga oferta mais em seus lubrificantes, ela coloca mais porque ela entende que essa condição é extremamente severa para a lubrificação e nós precisamos adicionar essa tecnologia para dar maior proteção ao motor e maior durabilidade ao lubrificante. E, por fim, a gente tem o Ipiranga Moto Performance SAE 15W50, classificação API-SN. Aí nós já saímos dessa categoria de motocicletas até 160 cilindradas e são para as motocicletas maiores, né? Então, a gente aumenta o grau de viscosidade. Eu não sei se vocês se recordam, mas as Harley Davidson, elas saem de fábrica com 20W50, né? Lembrando da questão da fase quente e fase fria, né? A gente pode mudar a fase fria, que é a parte de viscosidade mais fria, né? 20W para 15, você tem um ganho, você tem mais fluxo no momento da partida frio, mas vamos sempre manter a viscosidade na fase quente, que é o SAE50. Então, a exemplo disso, a gente tem então esse produto, que ele também, a natureza dele já é sintética, né? Ele tem um atendimento de maior nível, que é o JASO MA2, e dispõe também da tecnologia de Nano Armor para proteção a esses motores. Então, para as motocicletas de maiores cilindradas, eu coloquei como exemplo aqui a Harley Davidson e a KTM. A KTM, hoje no Brasil, ela produz 2 modelos só, mas ela está iniciando, mas é uma marca de importância no cenário global e que ela está entrando no Brasil com força. Mas isso aí vale para qualquer outra marca que vocês conheçam que produzam motocicletas de maior cilindrada. Bem, com isso a gente fecha esse tema de motocicletas, né? Depois vai ter um tempo aí de perguntas, né, que eu pretendo esclarecer para vocês. Eu só queria recapitular com vocês esse tema, né? A gente viu, então, inicialmente, o mercado no Brasil, como funciona. É muito importante essa visão, que a gente possa saber. É claro que, muitas vezes, é óbvio que a Honda detém o mercado, mas vocês tinham a noção da grandeza disso, né? A Honda, ela produz mais do que toda a linha Yamaha por mês, só de motocicletas até 160 cilindradas, né? No ano, perdão. A Honda produz por mês mais do que toda a produção Yamaha no ano. Então, é importante conhecer esse mercado, é importante saber que a Honda é o que mais existe, e a maior parte de motocicletas que circulam é da marca Honda. Claro que a gente tem outras que são importantes também, como nós vimos a Yamaha, Dafra, Suzuki, etc. E aí a gente começa a entender o princípio de funcionamento de um óleo de motocicletas, né, que ele tem que ser multifunção, ele tem que lubrificar motor, transmissão e embreagem, né? E para garantir essa perfeita lubrificação, são compartimentos que têm funcionamentos diferentes, né? E a gente precisa garantir que o nosso lubrificante funcione bem em todas essas condições, e para que a gente possa lubrificar de acordo, principalmente a embreagem, a gente precisa controlar a ativação anti-fricção. E esse controle vem
com relação ao atendimento do JAS MA, né? O JAS MA vem para controlar, fala assim, amigos, olha, para lubrificar a embreagem, eu não posso colocar muito aditivo. Se eu colocar muito aditivo anti-fricção, eu vou levar a embreagem patinar. Levando a embreagem patinar, é mais despesa, você encurta a vida útil da embreagem, você tem perda de desempenho e é completamente desnecessário essas coisas. Você pode controlar esses aditivos nos lubrificantes desde que eles atendam a classificação JAS-MA. Depois a gente viu a classificação de viscosidade. Hoje podemos dizer que as motocicletas estão lubrificadas com viscosidade SAE 20W50 e 10W30, perdoe. A Honda definiu alguns períodos de troca, nós sabemos que esse período muitas vezes não é seguido aí pelo mercado, ele faz trocas em períodos reduzidos, mas é importante que a gente tenha como referência o manual do equipamento, né? Que aí a gente pode saber que os lubrificantes têm a condição de atingir essa condição, desde que também trabalhem em condições operacionais controladas, né? Não, é como eu disse, hoje o cara compra uma motocicleta e acaba carregando mais peso do que ela foi projetada, acaba tendo um uso que não foi o que o fabricante pensou para aquela aplicação, né? E quando você esforça mais o equipamento, você precisa reduzir o período de troca dos lubrificantes. E aí nós fechamos, então, com... falamos também da tecnologia Nano Armor, que é um plus, é um adicional, é uma preocupação adicional que a Ipiranga coloca nos seus lubrificantes, porque entende que a lubrificação de um motor de combustão, principalmente de motocicletas, e principalmente essas motocicletas que são refrigeradas a ar e que estão na faixa até 160 cilindradas, elas estão extremamente solicitadas e precisam de uma proteção extra. Ou seja, a nanotecnologia, a introdução de nanoaditivos faz com que você tenha um resultado muito superior. E, além do mais, a questão dos óleos básicos, né? Hoje, lubrificar esses equipamentos com básico mineral ou lubrificantes de natureza mineral já não tem o mesmo resultado, né? É muito deficiente. Agora vamos falar um pouquinho das scooters, né? Esse mercado também ele vem crescendo, né? Vem crescendo muito, é um mercado interessantíssimo, né? Das scooters. E eu queria falar para vocês sobre primeiro a diferença da Cub, né? Usar o mesmo lubrificante do que da moto, né? E quais são as diferenças da scooter versus a Cub? Bom, a scooter tem a transmissão tipo CVT, que ela é acoplada diretamente na roda traseira, né? Enquanto que a Cub, ela tem as correntes, coroa de transmissão, e ela funciona como se fosse uma motocicleta. Então, essa é a diferença básica. Existem outras diferenças. Você pode notar que a roda dianteira da Cub também é um pouquinho maior de diâmetro, né? Olha lá. Os aros maiores e mais finos do que as scooters. E, por fim, quais são as características? Por que nós precisamos ter um lubrificante especial para as scooters, né? Bom, a gente traz aqui uma comparação com relação à lubrificação de motor. Olha só, se nós pensarmos que um lubrificante para carro, ele só lubrifica motor, na moto ele vai lubrificar motor, embreagem e transmissão. Se a gente está falando em rotação, um veículo hoje, um carro de passeio, vai de 4.000 até 8.000 rotação por minuto. Enquanto uma motocicleta vai de 6 a 15.000 rotação por minuto. A temperatura de funcionamento ela também é maior nas motocicletas, como a gente pode ver no slide, né? E o arrefecimento, olha, no motor do veículo é feito o arrefecimento que nós chamamos de arrefecimento líquido, né? Através de um fluido de radiador, um coolant. E na moto, principalmente nessas que nós estamos verificando de maior quantidade, é uma refrigeração a ar.
E olha só que interessante, o volume de óleo de um carro é 3,5 litros, aí tem até carros com 2,7, né, que são de 3 cilindros. Mas da motocicleta é 1 litro só. Então, olha, você tem uma condição operacional mais severa, uma quantidade menor de óleo. Então, quando você tem uma quantidade menor de óleo e é submetido ele a um estresse, como é no caso das motocicletas, você precisa melhorar a formulação desse óleo. Então, por isso que nós precisamos de lubrificantes especiais para motocicletas. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o perfil da frota, né? Se a gente observar aqui ó, a classificação JASO, né? Ela trata dos requerimentos da fricção MA, que é com atrito, e MB sem atrito. Como as scooters, lembra que eu falei que elas estão equipadas com uma transmissão CVT que está acoplada à roda, não vai lubrificação, né? Então, não precisa dessa questão do JASO como MA. MAs são as necessidades de ter um lubrificante com controle de atrito. Agora, o MB é sem atrito. Então, aí está a grande diferença entre os lubrificantes que atendem às motocicletas e as scooters. As motocicletas requerem um lubrificante JASO MA e as scooters um JASO MB. Vamos lá, seguindo. Então, reforçando mais uma vez a característica das scooters, então, o lubrificante só vai lubrificar o motor, enquanto a motocicleta ele vai ter a multifunção, vai lubrificar motor, embreagem e transmissão. Isso é importante a gente repetir para frisar bastante e que a gente grave através da repetição desses dados. Então, olha só, os lubrificantes para scooters que vão lubrificar os motores, né, eles conseguem extrair melhor performance nas scooters. Por quê? Porque eles não têm toda aquela carga de aditivação que tinha um JASO MA, um lubrificante para motocicletas, né? Então, esse lubrificante ele vai maximizar o desempenho, vai diminuir o consumo de combustível e os modificadores de fricção, como eu já disse, nas motocicletas não são necessários quando você fala em lubrificação de scooter. Aqui está um selo, né, para os scooters que a Ipiranga tem nos seus lubrificantes. Nós somos o primeiro fabricante a lançar esse produto para essa categoria de motocicletas, né, melhor, essa categoria chamada scooter. E então a gente entra aqui exatamente na linha de produtos, né? Olha, hoje a Ipiranga tem o 10W30 e o 10W40, né? São os produtos de classificação JASO MB, não MA, MA para motocicletas que têm a transmissão e embreagem, né? Sendo lubrificados pelo mesmo óleo. E ela também é eles também são lubrificantes API SL, classificação de desempenho continua sendo SL, e JASO MB. Aí muda, não é mais JASO MA, é JASO MB. Então, as viscosidades preponderantes são 10W30 e 10W40. Primeiro óleo de scooter no mercado brasileiro, melhor performance do seu motor, ele vai maximizar a potência, ele vai até mesmo contribuir com a redução de consumo de combustível, ou seja, economia de combustível. Ah, Delta, mas esses equipamentos já são econômicos, são, mas se você tem um lubrificante que entrega também essa condição, você vai obter esse benefício também de maior economia ainda. Então, o resultado então desse lançamento é óleos para os scooters JASO MB na viscosidade 10W30 e 10W40. JASO MB. Coloquem isso na cabeça para não esquecer. E, por fim, eu queria falar com vocês sobre a questão dos óleos, dos demais produtos, né, que nós temos para as motocicletas, que são, eu não vou falar deles, porque o objetivo da live era falar de óleo de motor. Mas nós temos o fork oil, né, o fluido para garfos, né,
as bengalas dianteiras das motocicletas. Nós temos as graxas, nós temos o fluido de freio e também temos a graxa em spray. Então, esses produtos fazem parte, né, de um kit de lubrificação que são utilizados nessa imensa população de motocicletas que temos hoje no Brasil. Com isso, a gente encerra, né, a nossa live, né? E agora nós vamos abrir aí um tempo para perguntas e respostas. Ok, vamos começar aqui respondendo a pergunta do Júlio César, né? O que você acha da indicação da Honda de andar com esse óleo 4.000 km? Você indicaria? Júlio, sempre quem define tanto a especificação do óleo quanto o período de troca, né? Com quantos quilômetros você pode trocar esse lubrificante, sempre é o fabricante do equipamento. Sempre. Eu até citei durante a live que essa condição ela depende muito do regime operacional, né? A Honda faz e projeta o motor e define que para determinadas situações, é só você pegar essa informação no manual, você pode seguir estritamente o que está escrito ali, porque ela testou, ela, tanto em laboratório quanto em teste de campo, ela fez exaustivamente esses testes para chegar a um período de troca que ela considera como adequado. Agora, a condição fora aqui de mercado, a gente sabe que ela é muito diferente, né? É como eu te disse, às vezes o camarada compra a motocicleta, mas a motocicleta não foi feita para fazer reboque, para puxar carga, para puxar galão de água, para puxar botijão de gás. Então, desde que você se enquadre nos regimes operacionais que estão descritos no manual de condução do veículo, sim, você pode usar. Não sou eu que estou recomendando, é a Honda. E ela, como responsável por esse desempenho, ela vai assumir todas as condições dessa indicação. Então, fiquem tranquilos. Agora, sempre observem que, em função do que se aplica, de como se usa os veículos aí no mercado, muitas vezes o lubrificante não vai suportar essas condições, né? E nem mesmo equipamento, né? Você acaba tendo que trocar transmissões, correntes, né? E peças com tempos mais curtos. Por quê? Porque eles estão trabalhando em condições que eles não foram projetados para isso, né? Então, obviamente, a vida útil será reduzida. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui outras perguntas. Do Paulo Delto, frequentemente me perguntam se pode usar o óleo do carro em motos. Bom, eu acho que o grande objetivo dessa live é fazer essa diferenciação. A resposta é não. Por quê? Porque um óleo de motor de carro, ele serve para lubrificar somente o motor. O óleo para motocicletas, ele serve para lubrificar o motor, a transmissão e a embreagem. A partir de, acho que se não me falha a memória, de 2006, entre 2006 e 2007, a JASO vem com essa preocupação de restringir a quantidade de aditivos anti-fricção. Porque lembra no início que eu comentei, Paulo, que os lubrificantes de automóveis estão indo para um caminho do quê? De reduzir atrito. Quanto menos atrito tiver, mais econômico é o carro, né? E reduzir também a viscosidade. A motocicleta, se ela reduz atrito, se ela coloca menos aditivo, né? Ou coloca muito aditivo anti-fricção, ela vai levar o quê? Levar que a embreagem patine. A embreagem trabalha com atrito, né?
para quem não sabe como funciona a embreagem, a hora que você aperta o manete ali da embreagem, você desacopla a embreagem do motor. A hora que você solta, a embreagem aciona, pega a velocidade que o motor está transferindo e ela pega essa velocidade, essa rotação e transfere para a caixa de transmissão e para as rodas, através das correntes. Então, são sistemas diferentes. Óleo para motocicletas precisam desse controle de aditivação de fricção. Dos automóveis não precisam. É por isso que não pode mais usar óleo de motor de veículo em motocicletas. Vamos ver outra pergunta aqui. Anderson, bom dia. O Fork Ipiranga é um 5W30 ou 10W30? Vamos lá, eu vou falar sobre esse produto. Segura aí, Anderson. Fabrício, Delton, você tem alguma contraindicação para o uso de óleo 68 e garfo das motocicletas? Olha só, a viscosidade 68, um fork oil hoje, um óleo de motocicleta, ele é por volta de um 10W, tá? Então, quando você aumenta muito a viscosidade do produto, você acaba exigindo muito ali do seu sistema, você começa a forçar o sistema e você começa a ter rompimento dos retentores. Então, a viscosidade correta, dimensionada, é um 10W, tá? Por volta de um 10W. Isso aí, em 100 stokes, a gente pode pensar em torno aí de 28 até 35 cent stokes, que é a viscosidade do lubrificante para essa aplicação. Vamos ver aqui, Ricardo Rocha, pegando o gancho da última pergunta, não só a aplicação do 68, como também no óleo ATF no garfo das motos. Ora, então, o óleo ATF, se você, Ricardo, observar lá no boletim técnico, se você pegou o boletim técnico de um óleo ATF, ele certamente se enquadrará nessa faixa de viscosidade que eu citei, entre 28 até 35 cent stokes. Essa é a faixa hoje de um óleo ATF, que para quem está ouvindo e não sabe o que é um óleo ATF, é um óleo de transmissão automática, tá? Vamos dizer, o óleo para garfo tem essas mesmas características, com um índice de viscosidade muito grande para poder manter essa viscosidade controlada. E então, um 68 ou um ATF, no caso, a gente precisa checar qual é a viscosidade desse ATF. Geralmente, como estou dizendo, o ATF tem uma viscosidade muito parecida com o óleo de garfo. Deixa eu ver. Eu acho que, pelo menos por enquanto, não temos mais aqui nenhuma pergunta. Eu acho que eu respondi todas, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. O óleo 10W30, então, posso usar em motos de todas as cilindradas, desde baixas até as altas? Eu acho que também foi o nosso colega aqui, o Ricardo Rocha, né? Sim, Ricardo, lembra que eu mostrei lá a Honda, de marca Honda, os motocicletas Honda, desde da mais baixa cilindrada até a mais alta, ela padronizou. A viscosidade é 10W30, né? Isso estou falando de Honda. Quando a gente vai para uma outra marca, a gente precisa observar no manual qual é a solicitação que eles pedem para a viscosidade. Júlio César, né? Esta última pergunta foi do Júlio César, perdão, do 10W30, não foi do Ricardo, não, tá? A Clarice aqui me corrigiu aqui e está mandando a informação de que não foi do Júlio César essa questão do 10W30 em todas as motocicletas, seja de baixa ou de alta. Essa informação, o Júlio, é com relação à Honda, né? Se nós pegarmos Yamaha, se nós pegarmos a Suzuki, a gente precisa olhar no manual para ver se ela mantém também esse padrão como a Honda fez, tá? Eu trouxe só da Honda, visto que ela hoje detém 81% do mercado, né, de motocicletas no Brasil. Mas é assim, né? Todo mundo segue mais ou menos o que o líder, né, faz. Embora tenha uma divergência, por exemplo, a Honda, a Suzuki, Dafra, elas
preferem um óleo 10W40, né? Mas com relação à API, é sempre o API SL e sempre jaz o MA mínimo, pode ser aí MA1, MA2, dependendo da necessidade e dependendo do fabricante. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma outra questão aqui. Aproveitem para perguntar. Alexandre, o JASO MB é o mais avançado e também suporta maiores temperaturas? Não, Alexandre, a especificação JASO, ela é diferenciada com relação à questão de controle de aditivação anti-fricção. Então, lembrando, né, a JASO veio para controlar a quantidade de aditivos anti-fricção. Por quê? Porque o lubrificante que serve ao motor e serve também à transmissão também lubrifica as embreagens. No caso das scooters, não. As scooters têm uma transmissão CVT, que ela está acoplada diretamente à roda traseira, né? E você não tem aquele sistema de engrenagens, você não tem aquela caixa de transmissão com embreagem. CVT funciona através de polias. Então, não tem a lubrificação, nesse caso, das CVTs, né? Das scooters. Por isso que vai para a classificação JASO, MB, que é um óleo feito para essa categoria. Lembra? Esses equipamentos eles trabalham maiores rotações, maiores temperaturas do que um carro, mas no caso da scooter, ele é um óleo dedicado só para motor. Então, ele foi aditivado para essa condição, ele foi formulado para essa condição de lubrificação e você alcança todos aqueles benefícios que a gente aferiu aí na apresentação. Vamos lá, Bruno Miguel, Delton, a companhia tem algum projeto para as motos de grandes cilindradas? Vendo que na minha região o concorrente faz um bom trabalho. Sim, a gente, o Bruno Miguel, a gente já tem hoje um relacionamento aí com a Harley Davidson, né? A gente faz o primeiro enchimento, né, dessas motocicletas produzidas aqui em Manaus, da Harley, né? A gente tem um relacionamento também com a KTM e existe várias negociações aí em curso para que a gente possa também nos aproximar de outros fabricantes, né? Mas a Harley, e tanto a Harley quanto a KTM, são exemplos disso que você está falando, de fabricantes de motocicletas de maiores cilindradas. E sim, a Icônica, através dos produtos Ipiranga, está presente nesses fabricantes com o enchimento inicial. Como eu disse, quando pós-venda, que está sendo feito, está sendo tratado, está sendo negociado pelos departamentos dentro da Icônica para que a gente possa ampliar essa parceria. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom, falamos aqui do Bruno Miguel. Por enquanto, é só, vamos aguardar mais um pouco se entra mais alguma pergunta. Enquanto não entra nenhuma pergunta, eu queria dizer a vocês que o grande objetivo dessa live é mostrar para vocês que os produtos Ipiranga são diferenciados. Hoje nós temos o atendimento a várias montadoras, como eu mostrei para vocês, a tanto Honda, estamos negociando com a Yamaha também, fornecimento direto para a Yamaha. A gente tem o fornecimento das scooters, de enchimento inicial. A gente lançou, foi o primeiro a lançar os produtos para as scooters. Esse mercado de scooter ele é muito atraente, porque ele vem crescendo a cada dia. É uma solução de transportes nos dias de hoje, muito bem aceito,
principalmente pelo público feminino, né, que vem demandando muito por essas motocicletas, por esse tipo, né, por essa categoria de motos, que são os scooters, e a importância de a gente saber diferenciar e ofertar o produto correto. Lembrando que não se pode ofertar um produto de motor de veículos. Lembre-se sempre da especificação JAS VMA. Ela veio para realmente fazer essa diferença entre os lubrificantes de motor de carros, de automóveis, para os lubrificantes de motos. Olha, entrou outra pergunta aqui do Alessandro. Vamos ver. O óleo 10W30 pode ser indicado para motos que usam 20W50? Olha só. Essa é uma pergunta um tanto quanto genérica, né? Está muito aberta, mas a resposta é assim, o Alessandro. A gente sempre tem que usar o que o fabricante define. Se nós olharmos aqui, por exemplo, olha, 10W30 com 20W50, né? A fase quente, que é a última numeração aí da viscosidade, ela não é a mesma, né? 20W50 para 10W30, então 30 e 50. Então, quando você mexe na fase quente, você pode ter problemas. Mexer na fase fria, mexer quanto menos W, pode acontecer. Você pode fazer uma ligeiro redução na viscosidade mais baixa, mas sempre mantendo a viscosidade na fase quente. O ideal seria, por exemplo, usar um 10W50, que não existe, é só para efeito de comparativo, tá? Então, a Honda, quando ela fez essa alteração, as motocicletas pediam 20W50 e ela mudou para o 10W30, ela também mudou o motor, né? Ela mudou o projeto, né? Não é o mesmo projeto, não é a mesma especificação mais. Então, para um determinado ano de motocicletas, passou-se a ser recomendado o 10W30. Então, nessa sim. Agora, nas que utilizam 20W50, a minha indicação é que não mude para o 10W30. Alexandre, o óleo 10W30 é indicado a partir de que ano? Então, vamos lá. Se a gente voltar lá na nossa apresentação, o Alexandre, vamos lá. Ó. A partir de 2010. Está aí na tela para vocês verem, olha. Até então, a Honda pedia um 20W50 com 1.500 quilômetros. A partir de 2010, ela mudou a viscosidade para um 10W30, passando para 4.000 e depois de 2015, para o momento atual, é a cada 6.000 quilômetros. Desde que observadas as condições operacionais, né? Se essas motocicletas estão sendo conduzidas em regime operacional que a Honda definiu como normal, né? Toda vez que você olha, é o mesmo raciocínio para óleo de motor de automóveis. Quando você trabalha sobre um regime controlado, né? Esperado, e que fora pensado antes, você pode seguir a recomendação do fabricante. Agora, quando são regimes extremamente severos, quando operam com alta carga, transportando, rebocando coisas, aí você não pode usar, porque aí tem que reduzir o período de troca. Existem manuais, por exemplo, uma vez eu peguei um exemplo de uma motocicleta Honda de 150 cilindradas, que o camarada usava nas fazendas para juntar as boiadas, fazer o papel do cavalo e usava uma motocicleta. Mas é um terreno extremamente acidentado, é um terreno de terra, ou seja, se você fosse procurar no manual, ele estava pedindo para trocar óleo a cada 750 quilômetros. E nem com 1.000 não era, é com 750. Então, em função do quê? Do regime operacional. Quanto mais severidade tem, e a Honda tem esse trabalho feito quando você não utiliza o veículo nas condições que ele considera como normais,
para você procurar o concessionário e obter essa informação de qual seria o novo período de troca adequado. Vamos ver aqui. Fabrício, se algumas propriedades se enquadram na subcategoria MA1, mas outras no MA2, o produto é simplesmente um produto JAS MA? Então, vamos lá, Fabrício, boa pergunta. Vamos lá, isso aí é muito importante, a gente tem que estar sempre de olho nisso, olha só. O JASO é conforme essa tela que está aí, ó. Ela começa com a especificação JASO MA, depois tem duas subcategorias, tem a categoria MA1 e MA2. Ou seja, deixa eu falar que todos são JASO MA. Só que o MA1 tem um desempenho melhor com relação a essas condições aí de resistência à patinação, transferência de potência e rapidez do engate, melhor que for que somente um produto MA. E o MA2 ainda é melhor do que os outros dois, ou seja, é como se fosse uma escada aí. MA2 é a melhor das categorias com relação à resistência à patinação, transferência de potência e melhor engate. MA1 e depois MA. Então, o início, né, a especificação de entrada para controle é MA. Tá? E é o que nós vimos que a Honda especifica nos seus manuais. Ó. Se você pegar um manual da uma Honda City CG 160 Fan, olha lá, ela pede um 10W30, a PSL o superior, um JASO MA. Ou seja, se os nossos produtos Ipiranga são MA2, eu estou entregando mais do que a Honda considera como mínimo. Né? Para lubrificar esse motor aqui, eu preciso mínimo JASO MA. Se eu usar MA1 e MA2, ótimo, estou tendo um ganho com relação à lubrificação. Vamos ver. Acho que Fabrício é a questão do JASO MA. Espero que eu tenha esclarecido, Fabrício, essa questão do JASO MA. Então, a grande questão aqui, Fabrício e demais ouvintes, é que motocicletas não podem mais utilizar um lubrificante que não atendam à categoria JASO MA. Né? É fundamental que elas tenham um atendimento mínimo de JASO MA. Algumas motocicletas podem pedir MA1, MA2. A Honda, como no exemplo que a gente viu, ela entra para todas as motocicletas de todas as categorias como JASO MA, ou seja, um requisito básico para que o lubrificante seja capaz de lubrificar motor, transmissão e principalmente a questão da embreagem. Eu vou olhando aqui, acho que se eu pulei alguma pergunta, a Clarice depois me manda que eu posso responder, né? Nós já estamos aqui com... A gente iniciou um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente está com quase 1h15 de live, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido todas essas questões com relação a óleos de motocicletas e principalmente com relação aos scooters, que é um mercado crescente. Existe uma demanda cada vez maior sobre... vamos ver se tem, não chegou nada, não chegou outra coisa. Existe uma demanda muito grande por esses produtos, né? O mercado de motocicleta ele cresce muito mais do que o mercado de automóveis, né? É uma opção muito boa de transportes, ele traz economia para o bolso do proprietário, ele traz vantagens de deslocamento, né, com relação a trânsito, etc. Então, a gente precisa estar muito atento para essas questões de mercado, saber quem que é o líder, para onde vai o mercado, e saber que a gente tem hoje lubrificantes de grande desempenho, de ótimo desempenho, de excelente desempenho, que são capazes de enfrentar todas essas condições aí que esses motores operam, tá? Vamos ver, acho que entrou mais uma pergunta aqui, ó.
com relação a do 68, você acha relevante comentar novamente de contraindicação? Olha só, é como eu disse, se nós pegarmos, por exemplo, um óleo 68, isso é importante que vocês entendam como funciona. Se a gente for lá no boletim técnico de um óleo 68, a gente vai ver que ele é um óleo de 68 centistokes a 40 graus, ou seja, ele tem a viscosidade, quando a gente fala em 68, ISO 68, a viscosidade é a leitura direta, é exatamente o 68, ou seja, 68 centistokes a 40 graus. O óleo para garfo, para suspensão, né, de garfo, suspensão, principalmente dianteira, eles são lubrificantes de menor viscosidade. Então, quando você aumenta por livre iniciativa essa viscosidade, você acaba prejudicando com relação à lubrificação. Você não tem a viscosidade adequada para fazer aquela lubrificação. Então, a indicação não é usar um óleo 68, é usar um óleo que vai ser por volta de 10W, que vai ser um óleo por volta aí de 35, 30 centistokes, dependendo do projeto dessa bengala, né, dessa suspensão. Então, nunca, a gente sempre tem que usar um manual para poder definir qual é o produto correto. Eu sempre falo aí nos meus treinamentos que a indústria como um todo, ela não simplesmente acorda e fala assim, olha, esse óleo para motocicleta tem que ser essa viscosidade. São testes, são investimentos que são feitos, são muitos recursos que são colocados para se encontrar a melhor viscosidade, o melhor desempenho, para qualquer que seja uma lubrificação do motor, seja a lubrificação das bengalas, né? Seja qualquer parte, qualquer compartimento, é feito um estudo exaustivo para se definir qual é a melhor viscosidade, qual a melhor classificação de desempenho, qual a quantidade de aditivos, qual a natureza do lubrificante, se tem que ser sintético, semissintético, mineral, enfim, tudo isso é estudado e não é simplesmente falar assim, olha, eu vou praticamente, olha, se eu estou falando que a viscosidade é em torno de 30 a 35, dobrar a viscosidade, eu estou fazendo uma ação contrária ao que o fabricante preconiza como ideal. Então, certamente vai dar algum problema. Então, não recomendo o uso. A gente tem hoje que seguir muito os manuais dos equipamentos, é eles que nos dão a referência do que deve ser usado, como eu já disse, porque eles testaram exaustivamente todas as condições de trabalho. O que mais? Acho que sem mais perguntas, eu acho que a gente já atingiu aqui o nosso tempo, de 1h15, mais ou menos, de live. Eu espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Essa live, como o próprio Paulinho disse, vai ser gravada e vai ser disponibilizada para consulta depois de vocês também. Eu encerro por aqui, então. Eu desejo a vocês boas vendas, bom trabalho, fiquem em segurança, né, com saúde, se protejam. Esse momento de pandemia vai passar e aí nós podemos voltar ao novo normal, né? Que venha o novo normal. Tá ok? Obrigado, Delton. Obrigado, Evandro, né, que está com a gente aí também, que é nosso gerente aqui da Iconic. Agradeço aí a participação de todos. Contem com o nosso time, né, para ajudar a gente a vender mais e ter bastante resultado nos nossos negócios. Um abraço a todos e muito obrigado aí pela participação. Valeu, obrigado.